Nós vamos agora falar sobre uma novidade. É porque o presidente Lula, ele sancionou recentemente aí uma lei que institui o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. A data será comemorada anualmente no dia 15 de junho. O projeto que deu origem à lei foi aprovado no Congresso Nacional anteriormente, então foi para a sanção do presidente. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa Cerrados e conselheiro honorário da Rede Nacional da Agricultura Irrigada, o Lineu Neiva. Lineu, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, primeiramente, com a gente aqui no Agronotícias. Tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? Obrigado, é um prazer estar aqui com você. É uma satisfação nossa em recebê-lo por aqui, viu, Lineu? Bom, para a gente que está envolvido nesse setor, todas as datas que reforçam a importância de alguma atividade é bem-vinda, né? Nesse caso, na sua avaliação, qual a importância da gente ter um dia especial para celebrarmos a agricultura irrigada aqui no Brasil? Felipe, eu poderia ficar aqui uma hora conversando com você. Eu sei que eu não tenho esse tempo todo, então eu vou tentar ser bem breve. Hoje, quando se começa a analisar principalmente essas questões climáticas, essa variabilidade do clima, né, cada vez mais a chuva está ficando mais concentrada e a irrigação passa a ser mais importante. Nós estamos com um projeto aqui em Flores, com assentado, que a gente observa claramente como, quando você tem água e tem energia, como você consegue desenvolver uma região e como você consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é fundamental. Então, água e energia, você transforma vidas. E a agricultura irrigada ela sempre foi mal entendida pela sociedade de maneira geral. Eu, como pesquisador, sempre quando eu era convidado para falar sobre agricultura irrigada, a gente conversava sobre agricultura irrigada no dia da água. E a agricultura irrigada é a principal usuária. Então, no dia da água, eu ficava defendendo essa tecnologia que é fundamental para a produção de alimentos e para a melhoria de qualidade de vida das pessoas no campo. Então, nós começamos, se não me engano, em maio de 2021, nós começamos a debater a ideia de ter um dia para se falar dessa tecnologia tão importante para a sustentabilidade ambiental e para a produção de alimentos. E foi como tivemos a ideia de criar um dia onde a gente pudesse realmente, como se fosse o aniversário da agricultura irrigada no Brasil, para se falar bem, para se mostrar para a sociedade todos os seus benefícios, os seus potenciais. E aí então surgiu, ao longo dessa caminhada, foi enviado para a Câmara, acho que no dia 14 de junho de 23 aprovou na Câmara, depois no dia 7 de março de 24 no Senado, e agora o presidente Lula sancionou essa lei que vai ser tão importante, e o setor está muito feliz com essa aprovação. É até muito bom, né, ter essa data para poder dar mais visibilidade para esse segmento, porque, de fato, como você disse, ele ainda é cercado aí de alguns tabus, de alguns preconceitos, que com essa data, de repente, algumas atividades ajudem, né, a quebrar esses paradigmas, esses preconceitos. Agora, quando a gente fala aqui sobre o cenário no Brasil, o cenário da aplicação desse sistema, como é que ele funciona? A participação da agricultura irrigada por aqui, ela está concentrada mais em algumas regiões ou ela já está no país inteiro? Ela ainda é pequena? Enfim, qual é o panorama, o cenário da agricultura irrigada aqui no Brasil hoje? Felipe, no Brasil nós temos o que tem de melhor no mundo, tá? Então, tudo que tem de tecnologia de bom no mundo nós temos no Brasil. Mas no Brasil, quando você pensa em relação à área total plantada, a irrigação ainda ela é pequena. Tá? Ela é pequena porque não é porque eu queria. Bom, a gente estava conversando agorinha, né, com o pesquisador da Embrapa Cerrados e conselheiro honorário da Rede Nacional da Agricultura Irrigada, o Lineu Neiva, sobre o Dia Nacional da Agricultura Irrigada, que foi instituído aí pelo governo federal para o dia 15 de junho. Vamos voltar então a conversar com ele, estabelecemos a nossa conexão. Ô Lineu, tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Consegue me ouvir e me ver? Consigo, Felipe, tudo jóia. Esse negócio de fazer ao vivo acontece mesmo. O Skype começou a atualizar. Não, a gente consegue aqui, a gente está super acostumado com essas questões aí de sinal. Bom, Lineu, a gente estava falando aqui sobre o cenário, dando um panorama, naquela segunda pergunta ali, um panorama da agricultura irrigada aqui no Brasil. Então, se quiser retomar essa pergunta, eu queria saber como está a agricultura irrigada aqui no Brasil, se ela está espalhada em todo o país, se ela é concentrada, se ainda é uma área pequena, enfim, dá esse panorama, esse cenário de como está sendo usada a agricultura irrigada ou aplicada aqui no Brasil.
Felipe, essa pergunta foi interessante. Antes de começar, eu queria falar aí para os seus telespectadores, que no Brasil nós temos o que tem de melhor no mundo em termos de tecnologia, a gente tem no Brasil. Então, no Brasil a gente não perde para ninguém. Quando a gente fala em agricultura tropical, o Brasil a gente é líder, né? Em termos de agricultura irrigada no Brasil, de irrigação, ela está espalhada em todo o país. Até na Amazônia, lá, se for olhar, tem sistemas de irrigação, pouco, mas tem. Porque é uma tecnologia que está sendo cada vez mais importante. Se olha São Paulo, olha o Paraná, olha lá o Rio Grande do Sul agora, eu estive no Uruguai recentemente, são locais que não se irrigavam, porque a chuva era suficiente. Agora a chuva ficando mais concentrada, a irrigação passa cada vez mais a ser importante. Agora, o nosso número é mais ou menos 9 milhões de hectares, a gente irriga 3% da nossa área plantada. Agora, isso é muito ou isso é pouco, né? Eu gosto muito de deixar o mercado decidir, mas um mercado livre, não um mercado cheio de amarras. Então, eu costumo dizer que o mercado quer mais. O mercado pede mais. Eu tenho rodado esse Brasil, ido para o campo, de ver que tem espaço para a agricultura irrigada crescer, mas nós temos que desamarrar algumas coisas. E por isso, recentemente, escrevi um artigo que eu falo essa questão do acesso à água como entrave ao crescimento da irrigação e criando desigualdades em regiões brasileiras. É fundamental. A água, para se desenvolver, você tem que ter água, e a irrigação está sendo uma tecnologia importante. Quem tem acesso à água pode ter a irrigação, melhora de qualidade de vida, pois tem mais estabilidade na produção e outros benefícios, e quem não tem acesso à água não está podendo irrigar, e com isso se cria essas diferenças. E a gente tem água suficiente. Nós temos um país com 12% das reservas hídricas, a água é um problema temporal, ela tem muito num determinado momento e pouco, então nós temos que transportar água no tempo, por meio de barragens e outras técnicas, para quando a gente tem muito, a gente armazenar e utilizá-la quando a gente tem pouco. Então nós temos que trabalhar isso. Irriga-se pouco no Brasil, no mundo irriga-se em torno de 340 milhões de hectares, 20% disso está na China, e a China é só 11% maior do que o Brasil. Por que a China irriga tanto e o Brasil tão pouco? Os Estados Unidos irriga 8% desse total, o Brasil irriga 1,6% desse total. Por que esses países estão irrigando tanto e o Brasil tão pouco, com todo esse potencial nosso? Nosso potencial é em torno de 55 milhões de hectares, é maior que todo o continente africano. Nós temos um potencial enorme para crescer, para aumentar a sustentabilidade e contribuir com o ambiente. Porque você produz mais, você intensifica a produção e você reduz a necessidade de se irrigar em outras áreas. Os cálculos que foram feitos hoje, Felipe, só para encerrar, se a gente acabar com a irrigação hoje no mundo, a gente teria que abrir mais 340 milhões de hectares de terra virgem para se poder produzir o mesmo tanto de alimento que se produz hoje. Bom, expandir a agricultura irrigada aqui no país, fortalecer esse segmento, passa por que tipo de medidas, Lineu? Talvez políticas públicas mais direcionadas a isso? Ou, enfim, como que a gente pode trabalhar para conseguir expandir a agricultura irrigada aqui no país? Felipe, o principal são políticas públicas. A gente tem tecnologia, a gente tem ciência, as instituições nossas são fortes, mas como você fazer, por exemplo, a tecnologia que a gente tem chegar no pequeno? Nós estamos com um projeto aqui em Flores de Goiás, que eu acho que é um projeto que vale a pena se visitar, são 2.500 famílias de assentados. Eu escrevi uma matéria recentemente mostrando isso, que não tinha basicamente nada. Hoje, com 1 hectare de maracujá e um de manga, está transformando a vida dessas pessoas. Agora, nós temos legislações antigas e algumas sobrepostas. Mas nós estamos vivendo uma situação, um momento no nosso país, no mundo de maneira geral, que você fala em mexer na lei para, de repente, dar oportunidade para aumentar uma tecnologia, o pessoal acha que você é contra o meio ambiente. Não tem como ser contra o meio ambiente num país como o Brasil, que é 80% agrícola. A nossa vocação é vocação agrícola. E não tem como desenvolver a agricultura sem um meio ambiente forte e sustentável. Mas um meio ambiente não será forte e sustentável sem uma agricultura também que seja forte e sustentável. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Temos que destravar algumas coisas. Eu poderia citar para vocês algumas coisas estratégicas, mas vou citar só uma. A questão da reservação de água. Reservação não são grandes barragens, são pequenas barragens onde você pode reservar água para utilizá-la quando você tem pouco. Então, nós temos estratégia, nós temos água. Quando tem regiões que são menos favorecidas com recursos hídricos, nesse caso nós temos que transpor água entre regiões, como foi feito no São Francisco agora. No São Francisco, se você for para uma região lá chamada Baixio do Irecê, que também não tinha praticamente nada, e hoje tem água e energia, daqui a 10 anos, Felipe, se você visitar hoje, está daqui a 10 anos, você vai ver uma nova Petrolina, uma nova região produzindo, desenvolvendo
e com pessoas com muito melhor qualidade de vida. E pessoas com melhor qualidade de vida, elas podem pensar no meio ambiente. Se elas não tiverem qualidade de vida, elas não vão pensar em questão de meio ambiente, porque a primeira coisa que a gente precisa é de água e de alimento. Realmente, a atividade agrícola irrigada, ela transforma, né, uma região. Bom, a data está instituída agora oficialmente. Esse ano a gente já vai celebrar oficialmente, né, no dia 15 de junho, o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. E tomara, então, que, de fato, essa iniciativa dê luz à questão, né, às necessidades de avançarmos em políticas públicas, em medidas que ajudem, fomentem o setor a ganhar mais espaço, cada vez mais espaço aqui no país. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente aqui, a sua gentileza de atender a gente em pleno feriado de sexta-feira santa, né? Queria desejar a você já uma ótima Páscoa, você e a sua família, e deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar sobre esse assunto, sobre outros assuntos também, em uma nova oportunidade, viu? O canal está sempre aberto. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Queria deixar uma mensagem, 15/6 para você, para os seus telespectadores. Já te convido para 15/6, você estar com a gente lá na nossa reunião. Vão ter vários eventos aqui em Brasília, para você ver como é dinâmica, como é importante essa tecnologia, como ela ajuda a desenvolver. Então você está convidado já para estar com a gente lá. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante que eu acho que é uma tecnologia que pode dar sustentabilidade para a produção de alimento. Obrigado, bom feriado para você também, mesmo trabalhando, né?